sabia que dá para configurar o seu GitHub Copilot Chat de uma forma bem simples? Você consegue configurar ele para o seu perfil, para o seu projeto ou até mesmo dentro de uma pasta. Pois é, eu te vou mostrar isso nesse vídeo. Então já prepara seu VS Code aí, instala aí o GitHub Copilot se você não estiver utilizando e bora com a gente. Nesse vídeo nós temos aqui a nossa grande parceira, a Hostinger. São diversos projetos hospedados por lá, especialmente nos VPS. Isso porque ele dá ali pra gente a forma de configurar do jeito que a gente precisa. Dá até para escolher o sistema operacional, o painel de controle e tem diversas aplicações disponíveis para instalar em um instante. De Docker a N8N, passando por Laravel, Django, Node, tem até já hospedagem focada em MCP. Olha, falando em MCP, a Hostinger já tem um servidor MCP, viu? Eles foram super rápidos nessa. O servidor MCP expõe os endpoints da API da Hostinger. Daí você pode usar os modelos de IA para acessar os dados em tempo real e até para realizar ações diretamente na infraestrutura de hospedagem. E a Hostinger ainda tem o melhor custo-benefício, ainda mais se você usar o nosso cupom, o código-fonte, para ganhar mais desconto. Eu vou deixar, como sempre, um link aqui na descrição para você conhecer todos os planos. E para exemplificar, eu abri o nosso projeto da nossa pesquisa salarial, tá? Olha só que legal. A gente tem aqui já o Copilot Chat. Esse aqui eu acho que hoje é muito melhor até do que a gente utilizar só o autocomplete ali com o GitHub Copilot, tá? Essa ferramenta aqui tá super poderosa. Por quê? Ele tem aqui vários modos, ó. O modo só de pergunta, o modo de edição e o modo agente. O edit é aquele modo onde você pede, ele faz uma alteração e você vai lá e aprova ou não, né? No agent, por exemplo, a gente consegue até colocar ele para fazer várias outras coisas, tá? Além disso, o chat também dá a possibilidade de você trocar de modelo. Tem muito modelo aqui para a gente usar hoje em dia, né? Isso é bem bom, né? Porque no início, quando começou lá atrás o GitHub Copilot dentro do VS Code só aceitava um tipo de modelo, né? Agora não, você pode escolher o melhor deles, viu? E todos os modos agora têm a parte de contexto, né? Quando você adiciona um contexto novo aqui, antes você adicionava um arquivo, uma pasta para ele tentar ler tudo, né? Agora você consegue dar instruções, resolver problemas, adicionar símbolos, até dá para adicionar screenshot de janelas para ele tentar resolver os bugs. E tem as tools também, muitas ferramentas novas aqui, ó. Você pode fazer perguntas para mudanças no Git, Codebase, que seria o Codebase todo, até para o próprio repositório no GitHub e por aí vai. Mas essa personalização que a gente está falando é a seguinte: se a gente vier no Command, a gente pode agora, ó, criar um arquivo de instruções e um arquivo de prompt. Eu não sei se você já viu isso. Isso aqui seria o equivalente a criar uma pasta no projeto lá dentro de .github/instructions ou .github/prompts. Lá a gente pode criar os nossos arquivos. Em que formato, Vanessa? Markdown, o famoso MD, né? Então é aquele arquivo simples de se resolver, a gente escreve ele de uma forma muito simples e ele já consegue ler e incorporar isso ali de alguma forma no seu chat, né? Então são basicamente duas classificações, instruções e prompt. As instruções, ele vai levar em conta tudo que você tiver que fazer. Por exemplo, eu quero dar uma instrução para um agente num arquivo TypeScript. Aí você pode deixar uma instrução lá. No caso do prompt, toda vez que você fizer um chat, ele incorpora junto com aquilo prompts para irem junto da sua solicitação. E qual é a vantagem de se usar os prompts? Toda vez que você fizer um chat, ele já envia junto aqueles prompts já pré-programados. Então, você provavelmente vai ter prompts mais curtos e vai conseguir ali até ser mais produtivo. Isso aí também é muito interessante para as empresas, né, que conseguem já ter ali um bloco padrão de prompt que todo mundo vai utilizar justamente para tentar personalizar ainda mais a resposta. Então, nesse caso, a gente vai criar o instructions e também o prompt no próprio workspace, tá, do projeto. Mas se a gente quiser criar, por exemplo, no VS Code, no próprio VS Code, dá também. Aí serve para todos os nossos projetos. Se a gente quiser criar nessa área de perfil, né, não sei se você já viu, a gente tem um vídeo falando sobre os perfis, também dá. Então, todo lugar que você estiver desenvolvendo, você pode também personalizar isso. Então, vamos começar primeiro criando a pastinha .github. E olha só, tem uma diferença, tá? A gente pode criar os arquivos sempre assim, ó, colocando algum nome que a gente quiser, .instructions.md. No caso, se você quiser personalizar o próprio Copilot, nesse caso, você pode fazer o Copilot -instructions
.md, tá? E os outros a gente pode criar em pastas chamadas instructions ou prompts, ou usando o command palette. Então, nesse caso, eu vou criar aqui um instructions dentro dessa pasta e eu posso colocar um nome para ele. Então, por exemplo, eu quero ter regras gerais de codificação, né? Então, eu coloco general coding. Aqui o nome você que escolhe, tá? E aí você vê que ele já criou, ó, um instructions MD, tá vendo? Até tem um wizardzinho, se eu quiser aplicar isso só para alguns arquivos ou para tudo, a gente que decide, né, o que a gente vai fazer. E aqui a gente pode aplicar isso para todos os arquivos, pode ser para uma pasta específica ou para alguma extensão específica dentro do projeto. No caso aqui do Copilot, eu coloquei a seguinte instrução, ó, língua, responda todos os questionamentos em português, sempre responda com bom humor e com brincadeiras, trate o desenvolvedor como um amigo íntimo, termine todas as respostas dizendo, bora, mano. Uma instrução bem inútil, Nossa, essa assim, última em especial, né? Bota assim, ó, bora, dev, né? Ok. Então, vamos ver se funciona. Vou colocar, oi, tudo bem? E aí, meu querido, tudo... Olha, veja que ele já pegou aqui, ó, como referência, automaticamente, ó, o arquivo que a gente acabou de criar. Ó, me conta aí qual missão codística vamos encarar hoje. Tá vendo? Bora, dev. Tá vendo? Já personalizamos aqui o Copilot. E nas nossas instruções gerais, eu já fiz o seguinte, ó, vou aplicar para todo mundo e aí já coloquei assim, ó, convenção de nomes. Use Pascal Case para nomes, componentes, interfaces. Cara, é como se fosse um lint, né? Verdade, eu ia falar exatamente isso. Tá me lembrando bem um lint, mas é uma espécie de um lint que você passa para IA, entendeu? É. Então ele já traz ali o código lintado. Acabei de inventar essa palavra agora. É um lint para IA, até porque se você tiver um arquivo ali de lint e a IA não seguir, você vai acabar tendo que corrigir isso tudo. Então, você tem que replicar um pouco essas regras também, né? Então, ó, use camel case para variáveis, funções e métodos e tá. Então, uma convenção normal aí que a galera costuma utilizar, né? Tratamento de erro, por exemplo, ó, try-catch, né? Para operações assíncronas, implemente limite de erro adequado em componente React e por aí vai. E aí, por exemplo, eu adicione um comentário no final do arquivo, ó, contém código gerado, tá até aqui errado aqui, ó, gerado por IA. Aí já tem algumas empresas adotando esse tipo de aviso, né, nos códigos, porque já dá para saber que ali foi gerado por IA. Então, fica a dica. Vou criar mais um aqui só para vocês verem, ó. Por exemplo, aí se eu tiver regras específicas para TypeScript React, eu posso colocar aqui, ó, TS ou TSX também, ó. Então esse aqui vai valer para ambos. Esse aqui, como é específico, eu posso até fazer uma referência ao outro arquivo, tá vendo? Que a gente acabou de criar. E aqui são as diretrizes para o TypeScript e algumas diretrizes aqui para o React. É realmente um carinha de lint, né? Tem, é verdade. Eu achei bem interessante esse recurso também, de você acabar meio que aninhando os arquivos ali de uma certa forma, né? Mas isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente consegue criar vários arquivos de configuração diferente e meio que sobrepor as instruções, pode ser que fique meio maluco às vezes de conversar com o chat, né? E aí você diz, por que ele está tendo esse comportamento? Aí você vai ter que ir atrás de vários arquivos de instruções para saber onde é que está saindo esse raio do bora dev, por exemplo, né? Tá muito bonito, né? Mas vamos criar então o do prompt. A gente vem aqui, ó, em New Prompt File. Mesma coisa, ele vai criar uma pastinha lá, dentro da pasta .github, que é o prompts, e eu vou colocar um nome. Esse nome pode ser qualquer um, porque você pode, na verdade, criar vários arquivos de prompt. Então, por exemplo, se eu quiser criar um prompt meio diferentão, toda vez que eu quiser criar um componente novo e pedir isso para o agente, eu posso especificar regras para isso. E aí, toda vez que eu quiser criar um componente, cara, dá para fazer um promptzinho curtinho e ele simplesmente faz todo o meu passo a passo, vira um wizard para criar os componentes para mim. Entendi. Daria para fazer, por exemplo, com um caso de teste. Então, a gente cria um prompt específico para teste. Exato, né? Exatamente. Nesse caso aqui do projeto, eu vou colocar só para criação de components, né? Aí você vê que ele já abre o modo que a gente vai utilizar ele. Se vai ser no modo de perguntas, do edit ou do agent. Nesse caso aqui, eu vou criar só para o agent. Eu adicionei também quais são as ferramentas que ele vai usar. Isso aqui é importante porque eu posso fazer referência a isso aqui no próprio texto, tá? Se eu quiser fazer referência ao Codebase, eu posso botar assim, ó, com um hashtag aqui, Codebase, tá vendo? E também uma descrição, né? Só para a gente saber exatamente o que faz esse prompt. Pode ser meio chatinho no início, mas eu acho que isso acaba tendo bastante produtividade, né? É a mesma coisa quando a gente começa a criar o nosso ambiente de desenvolvimento, né?
até a gente se tornar mais produtivo do nosso jeito, a gente tem que configurar e é meio chatinho mesmo, né? Agora, olha só que interessante. Nós colocamos ali dentro desse arquivo de configuração do prompt algumas perguntas. Então, quando o componente for gerado, ele de fato já vai ter todas as informações necessárias. Dá um resultado melhor no final, né? Então, olha só, no nosso código, os nossos componentes, eles estão assim, no nosso projeto, né? Cada versão da página, edição lá da página da pesquisa, ele tem componentes próprios, tá vendo? E separados por ano. Por quê? Cada vez que a gente modifica alguma coisa, a gente mantém a compatibilidade com o ano anterior. A gente não quer fazer essas mudanças. Mas tudo o que for em comum com todas as versões, e isso tem vários componentes, a gente utiliza esses componentes aqui. Então, no caso, quando a gente vai criar um componente, eu pedi para ele fazer as seguintes perguntas. Qual o nome do componente? Será baseado em algum outro já existente? Porque aí ele copia e cola, né? Será um componente de uma edição específica? E aí ele cria dentro dessa pasta. E aí, alguns requisitos. Se é criado na pasta Components, dentro do Codebase, aqui, já fiz aqui a referência. Para componente específico de uma edição específica, ela deve ser criada em uma pasta aqui, referente ao ano. Para componentes gerais, fiz essa explicação, né? Sempre utilize o componente equivalente no Next. E todo componente novo deve ter o nome da pasta e o nome do arquivo iguais. E aí dei ainda um exemplo aqui. Agora chegou a hora derradeira, né? Nós configuramos tudo aqui. Ele já falou ali o Bora Dev. Então tá lendo o arquivo. Agora vamos mandar ele criar um componente novo para ver se ele realmente está funcionando. Coloquei o chat aqui numa outra tela, aqui no meio, para a gente poder testar. Eu vou trocar para o modo agent. Lembra que o meu prompt está configurado para isso, né? E vamos mandar ele criar um componente novo. E aí, beleza? Vi que você quer criar um novo componente, mas espera aí. Estou precisando de algumas informações importantes para te ajudar da melhor forma possível. Me conta aí. Okay. Qual o nome do novo componente, em qual pasta ele vai ficar, qual é a funcionalidade principal desse componente. Com essas informações eu já posso criar, tá vendo? Então, deu para perceber que ele leu todos os arquivos de configuração, né? Ainda terminou com Bora Dev. Então já vou responder aqui, age 2, tá? Porque existe lá um componente chamado age. Em qual pasta ele deve ficar? Vou botar 2024. E para que ele serve? Opa, agora sim, vamos criar esse componente maneiro para mostrar o salário. Ai. E muita descontração e alegria. Beleza, vou criar o componente age 2 na pasta 2024 para mostrar os salários por idade. Vou me basear no componente age existente e na estrutura de dados do arquivo. Deixa eu sair daqui. Cara, que legal isso aqui, hein? Ele já criou o age 2. Tá aqui, em 2024. Olha lá. É isso aí. Colocou a informação lá, contém código gerado por IA também. Te mostramos aqui como é que funciona, mas vale a pena também, antes de colocar em prática, você dar uma olhada na documentação, porque tem outros arquivos ali de instruções que você pode gerar, né? E não só dentro do teu workspace, tá? Então tem várias partes aqui, na própria configuração do GitHub Copilot, que você pode fazer. Criar instruções, por exemplo, para teste, para code review, para mensagens de commit, para pull requests e por aí vai. Eu espero que você tenha gostado dessa personalização absurda. Me conta aqui nos comentários se você já vai começar a utilizar a partir de agora mesmo, viu? E aí você vê que agora você pode colocar um amigo para programar contigo dentro do Copilot Chat. Se você quiser que ele te xingue, dá também, tá? Fica essa dica aí. Testa aí, depois você conta pra gente. A gente vai ficando por aqui, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.